Paixão, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando o livro de Isaías e hoje nós vamos iniciar o capítulo 7 de Isaías. Então, leia esta parte antes de começar e antes de começar, ora o Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Pegue sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos e vamos lá. Nós estamos ainda na primeira etapa, que vai até o capítulo 35, e mais especificamente, dentro desse 35, na primeira parte, que vai até o capítulo 12. E hoje nós vamos iniciar mais especificamente ainda o capítulo 7. No capítulo 7, o profeta vai falar sobre os sinais. Que sinais? Tudo isso que ele estava vendo, né, aqui antes de nós fazermos aquele breve parênteses sobre o chamado de Isaías, que foi no vídeo passado, ele já estava falando algumas coisas sobre sinais, guerras, enfim. E aí ele fala nessa primeira etapa, a guerra Ciro-Efraimita. O que é essa guerra Ciro-Efraimita? É uma parte bastante importante, decisiva na história do povo de Deus. O que acontece aqui é uma profecia que foi dada entre 734 ou 733. Nós não sabemos muito com certeza a data. Por quê? Isso não ficou registrado, o profeta não fala isso, mas o que já estava acontecendo é que Acás era o rei de Judá. Ele havia assumido após a morte de Jotão. Jotão morre em 735 e Acás assume o reinado de Judá. Em Damasco, ou seja, na Síria, daí guerra Ciro-Efraimita, então na Síria, estava assumindo o trono Rezim, e ele estava na cidade de Damasco. Então, por isso que às vezes a palavra fala de Damasco. Quando ele fala de Damasco, ele está falando da Síria. Quem era o rei ali? Era Rezim. E Rezim fez uma aliança com o rei de Israel. O rei de Israel, naquela época, era Peca. Então, no reino do norte, Israel, rei Peca. No reino do sul, Judá, rei Acás. E na Síria, rei Rezim. Os dois se juntaram e eles queriam forçar Acás para fazer uma aliança contra a Síria. Ou seja, ou eles entravam na aliança ou eles tomavam Judá e colocavam Tabel, o filho, um dos aliados dele, no trono de Judá. Mas por que eles queriam fazer essa aliança contra a Assíria? Então, cuidado aqui. Nós temos Síria, rei Rezim, capital Damasco. E nós temos Assíria, rei Tiglat-Pileser. Tiglat-Pileser estava fazendo caos em toda a região, estava conquistando todas as nações, todos os lugares, e eles queriam, em verdade, fazer uma aliança, fazer um combate contra a Síria para a Síria parar com essas conquistas. Então, Efraim, que está representando Israel, se junta com a Síria do rei Rezim, né, Damasco. Portanto, a guerra ficou conhecida como Guerra Ciro, da Síria, de Rezim, Efraimita, que é Israel, do rei Peca. E eles já estavam começando a guerra já estava andando, eles já estavam guerreando contra os judeus, contra Acás, e eles estavam começando a cercar Jerusalém. E o povo fica desesperado, Acás fica desesperado, e ele quer, na verdade,
pedir ajuda da Assíria, e na verdade ele vai fazer isso, nós vamos ver, a história mostra isso. Ele quer pedir ajuda da Assíria para que esta guerra deixe de acontecer e que ele seja livre desses dois reis. Então Deus fala o seguinte: Isaías, pega teu filho, um dos filhos de Isaías, nós já vimos isso, se chama Shear-Jashub. Shear-Jashub, a tradução do nome do filho de Isaías é um resto volverá. Então o que ele faz? Pega teu filho e vá procurar Acaz e fala para ele que não faça isso. Olha o nome do filho do profeta. Um resto volverá, um resto vai voltar, um resto vai sobreviver. Então, este era um sinal de Deus para Acaz. Eles vão se encontrar onde? Diz a palavra que eles se encontram no chamado Campo do Lavandeiro. Nós não temos certeza de onde é que fica isso, mas o que a gente sabe é que este lugar foi o mesmo lugar do desafio de Senaqueribe a Ezequias. Alguns anos mais tarde, mais especificamente uns 30, 33 anos mais tarde, quando o rei já é Senaqueribe, ele vai até lá e afronta Ezequias. O rei já não é mais Acaz, mas é Ezequias. Ele afronta Ezequias neste lugar. Tá? Então, é o mesmo lugar onde Isaías leva seu filho para conversar com Acaz. E ele fala para Acaz: Acaz, não se preocupe. Não se preocupe, está aqui meu filho se chama O Resto Volverá. Isso é um sinal de Deus. Deus não vai deixar que você seja atingido. Deus não vai deixar isso acontecer. E isso vai acontecer o seguinte: eu vou atingir os teus inimigos. Eu vou atingir Rezim, eu vou atingir Beca. Então, olha lá o que acontece. Eu vou agir em teu favor. E realmente isso acontece. Rezim era a cabeça da Síria, a cabeça de Damasco. E ele seria decepado. A cabeça de Rezim. Israel também cairia. 65 anos mais tarde, tudo isso já estava consolidado. Acaz não quis saber. Acaz não quis ouvir. Acaz queria um acordo com a Síria porque ele estava tão assustado, porque ele achou que a Síria era mais poderosa do que Deus. Ele achou que a Síria era melhor guerreira do que o Deus poderoso, o Santo de Israel, o Senhor dos Exércitos. Deus aqui estava sendo menosprezado por Acaz. Acaz não tinha fé, não confiava em Deus. Então, o que acontece é que Deus dá sinal. Deus dá sinal para Acaz. O primeiro sinal que ele dá é o nome do filho de Isaías. Um resto volverá, um resto vai voltar, um resto vai sobreviver. O segundo sinal, ele diz assim: Acaz, pede o que você quiser como sinal, seja nos altos, seja aqui embaixo, nos céus ou na terra. Pede um sinal e Deus vai te dar. E aí Acaz faz uma ceninha. Ele diz: não, eu não vou afrontar Deus, né? Pedindo um sinal, porque isso é afronta a Deus. Na verdade, isso era uma piedade fingida, isto era um fingimento. O seu coração já estava endurecido. Lembra que nós vimos quando foi chamado Isaías? Lembra que nós vimos que Deus disse para Isaías que o coração das pessoas iam ficar duros, endurecidos pelo pecado? Então, aqui nós temos a primeira amostra disso. Acaz não quis. E aí Deus disse: basta. Senhor, misericórdia, quando o próprio Deus diz basta. Deus se cansa da atitude de Acaz. E ele manda o profeta dizer: chega,
basta, para mim chega. Ele se cansou da atitude de Acaz, ele se cansou da hipocrisia de Acaz, ele se cansou da falta de fé e da afronta, porque na verdade isso foi uma afronta de Acaz em relação a Deus. Então Deus mesmo ia dar um sinal. Amados, olha só, Deus está virado, mas na sua ira, Deus oferece uma saída. Olha como o nosso Deus é maravilhoso. Deus estava irado. Deus havia sido afrontado. Acaz negou auxílio do único que poderia dar auxílio. Acaz negou o poder de Deus. Então Deus disse o seguinte: eu vou te dar um sinal. Eu vou te dar um sinal. O segundo sinal aqui é um sinal de Deus. Na verdade, vai nascer o Emanuel. Emanuel quer dizer Deus conosco. E este Emanuel vai nascer de uma jovem. Agora aqui, muito cuidado, meu amado. A palavra que é utilizada no livro de Isaías é Almar, e não Betular. Almar, e não Betular. E o que é importante daqui? Almar quer dizer mulher jovem. É uma mulher muito jovem. É uma mulher adolescente, muito jovem. Mas não é virgem. A palavra é jovem e não virgem. Tá? Então, cuidado com isso aqui. Jovem e não virgem, porque ele usou Almar e não Betular. O nome do filho desta mulher jovem era Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Significa dizer o quê? Que Deus vai estar com Judá e vai estar com Acaz, livrando-os. Deus conosco, mesmo que Acaz não queira, Deus tem os seus, Deus tem o resto, Deus tem aqueles que não negam, Deus tem aqueles que têm fé, Deus tem aqueles que acreditam. E para estes existe um Emanuel. Para estes existe um Emanuel. Ele é um sinal, mas não é o libertador, porque o libertador viria mais tarde. E ele diz, ele vai comer manteiga ou coalhada e mel. Manteiga, coalhada ou mel era um alimento simples, era o alimento do povo, o alimento daqueles que eram mais humildes. Era um alimento dos tempos que eram difíceis, porque bate-se um leite e acha-se mel no campo. Era um alimento de tempo difícil, mas era um alimento que era possível achar, ele era abundante. Então, esta pessoa vai nascer num tempo difícil, mas não vai faltar comida. Ele vai ser um sinal. E antes dele desprezar o mal, o que é antes dele desprezar o mal? Os judeus entendem que a responsabilidade moral de qualquer pessoa começa a partir dos 2 a 3 anos de idade. 2 a 3 anos de idade, a criança já entende o que é certo e o que é errado. E aí ela já pode ser responsabilizada moralmente. Os judeus entendiam assim. Então, ele diz o seguinte, antes de desprezar o mal, o que significa dizer isso? Antes de ter 2 a 3 anos, ele vai nascer, ele vai se chamar Emanuel, mas antes de 2 a 3 anos, tudo isto vai acontecer. Vai acontecer a destruição de Rezim, vai acontecer a destruição de Peca. A mãe desta criança tinha a fé que estava sendo pedida e requerida de Acaz, o príncipe de Judá, o rei de Judá, que deveria ter esta fé, que deveria ter esta força, que deveria mostrar para o povo que ele era um rei colocado e orientado por Deus, mas ele não fez.
Quem tem esta fé? Esta mulher jovem, esta quase adolescente que vai ter um filho em tempo difícil, mas que vai ter comida e que vai ter um sinal para ela de que um resto vai voltar. O cumprimento disso, Peca, rei de Israel, foi morto por Oséias. Oséias sobe ao trono de Israel. Rezim foi morto pelo rei da Síria. E tudo isso aconteceu no tempo profetizado. 1 ano e pouquinho, não chegou a 2 anos depois da profecia. Então, isso aconteceu mais ou menos em 734 a.C. Alguns autores, só para a gente fechar isso aqui, alguns autores podem interpretar, eles entendem que isso tudo aqui tem um sentido messiânico. Então, na verdade, esse Emanuel era um Messias. Então, se isto é verdade, se esta previsão de Isaías é messiânica, ele está falando do Messias e não está falando de uma criança que nasceu naquele tempo, se esse Emanuel é o Messias, ele seria o libertador propriamente dito. E ele viria muitos anos mais tarde, então a profecia foi em 730 e alguma coisa, isto aconteceu 730 alguma coisa anos mais tarde, na pessoa de Jesus, o Messias, que lá era um sinal da obra de redenção do povo, e aqui, quando Jesus, o Messias, Jesus Cristo, nasceu, é um sinal e o cumprimento da retenção do povo de Deus, de acordo com o plano de Deus. Amém, amados? Bons estudos.